Começou, vamos lá. Boa noite, Paz seja convosco. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje eu vim alertar para vocês através de uma palavra que eu achei muito interessante e também é um alerta para vocês. E eu não vou prolongar muito, que terça-feira já está se acabando aí. E eu quero que você pegue a sua palavra e abra lá em João capítulo 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1. Que fala sobre os falsos profetas. Ele diz assim: Amados, não creeis em todo espírito, mas provai-se o espírito que são de Deus, porque muitos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conheceram o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, qual ouviste que há de vir, esse que já está no mundo. Mais uma vez, capítulo 4, versículo 1. Mas não creieis em todo espírito, mas comprovai-se o Espírito de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual viste que há de vir, que já está no mundo. Glória a Deus. Quem fala essa palavra é o João. E antes de ministrar essa palavra, certa vez Paulo, ele andando, passava uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E quando essa menina passava, através de Paulo, ela adivinhava e falava: eis aí o homem de Deus. E ela lucrava com isso, ela lucrava. Quando ela passava, ela dizia: eis aí o Filho de Deus. Mas ela tinha um espírito de adivinhação, ela lucrava com isso. Mas Paulo discerniu, porque ele não se vendeu, ele se discerniu se era o Espírito Santo ou era um demônio. E quando Paulo discerniu, o que saiu daquela mulher foi um demônio. Então, quando Paulo discerniu naquela mulher, o que saiu daquela mulher não foi o Espírito Santo, mas sim, saiu o demônio nela. Porque ela lucrava com isso. Então, Paulo discerniu, porque ele não se vendeu, né? Ele se discerniu se era o Espírito Santo ou é um demônio. Ele disse: sai dela. E o Espírito Santo não saiu dela, o que saiu dela foi um demônio. Então, através dessa palavra, temos que ter muito cuidado com o descimento do Espírito Santo para espírito maligno. Porque nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e não guiados pelo espírito maligno. Muitas pessoas estão aí rodando, pulando e caindo no chão, pensando que aquilo é Espírito Santo, mas aquilo não é Espírito Santo. Aquilo pode ser um demônio ou aquilo pode ser um espírito maligno. Então João alerta sobre isso, sobre o Espírito Santo e o Espírito ruim. Paz, Rani, tudo bem? Então temos que ter muito cuidado com essa questão do Espírito Santo e o Espírito maligno. Muitas vezes é um espírito da enganação, muitas vezes é o espírito ruim. Temos que ter muito cuidado. João fala que temos que ter muito cuidado com essa questão do Espírito Santo e Espírito ruim. Então, muitas vezes não é o Espírito Santo. Muitas vezes aquele roda, cai, não é Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é movimento, o Espírito Santo não é cair, rodoviar, porque aquilo ali não convence nada do pecado, porque o Espírito Santo ele convence do pecado. A palavra diz que o Espírito Santo é longanimidade, o Espírito Santo é alegria, o Espírito Santo é longanimidade, é alegria, o Espírito Santo é mansidão. Então, aqui não é Espírito Santo. Então, temos que ter muito cuidado com esses falsos profetas que diz que aquele é Espírito Santo, mas aquele não é Espírito Santo. Então, essa palavra que João fala para alertar sobre nós. Ele fala aqui, que eu achei muito interessante, que ele fala no capítulo 2, disse: não diz conhecer o Espírito Santo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual viste que há de vir, ele que já está no mundo. Então João fala aqui que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus, mas aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com essa questão do Espírito Santo e o espírito da mentira. Então, essa é a palavra que eu vou mostrar para vocês, que temos que ter muito cuidado com essa questão do Espírito Santo e o espírito ruim. Não se engane com essa questão. Então,
Tenha muito cuidado com essa questão do Espírito Santo. Muitas vezes não é o Espírito Santo, muitas vezes é o demônio. E eu achei muito interessante que Paulo, quando aquela mulher passava, ele discerniu se é o Espírito Santo ou é um demônio. E o que saiu daquela mulher foi um demônio. E ela lucrava com isso. Então tem que ter muito cuidado. E nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que é muito importante a gente orar, a gente pedir para o Espírito Santo abrir nossos olhos, a gente pedir para Deus abrir nossos olhos sobre o Espírito Santo e o Espírito maligno. Então, essa é a palavra que eu vim deixar para vocês nos seus corações. Não se engane com esse espírito que roda, que cai no chão. Porque esse espírito não salva ninguém, esse espírito não convence ninguém. Então, tenha muito cuidado com essa questão. Essa é a palavra que eu vim deixar para vocês nessa terça-feira. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um finalzinho de terça maravilhoso. A paz do Senhor. Boa noite.